Já desde o começo do mês de agosto, eu tenho passado por um tempo de recuperação, porque eu fiz 2 cirurgias de catarata nos 2 olhos. E agora eu vou passar a ver mais do que antes, de longe. Por isso vocês se comportem aí no auditório. Hoje ainda não, porque eu ainda estou com meu óculos aqui de perto, que já está vencido há muito tempo, mas eu estou precisando dele ainda. Mas fiquei esse tempo todo, e estou ainda falta 2 semanas para terminar esse meu repouso, aí, essa minha recuperação, todo dia colocando colírios e mais colírios. E essa situação me fez lembrar que há vários anos atrás, eu tive um problema sério, bem mais grave na minha vista, que eu tive o descolamento da retina do meu olho direito. Eu fui numa palestra, inclusive foi com a Cássia, esposa do Marcos, que ela me convidou, uma palestra num assunto que tinha interesse, que nós tínhamos interesse. Fui nessa palestra e lá, quando havia aquela apresentação dos slides, do PowerPoint, eu percebia que a minha visão não estava normal, estava esquisito, não sabia explicar o quê, enxergava, mas não estava bem, não estava bom. E passou aquele dia, no outro dia, quando eu acordei de manhã, eu percebi de novo que não estava legal. Então eu fechei o olho direito e vi normalmente, mas quando eu fechei o olho esquerdo, estava tudo escuro. Eu não enxergava pelo olho direito, só uma frestinha embaixo. E eu me assustei, fiquei muito assustado, pensando, fiquei cego de um olho. Será que vou voltar a ver? Será que eu vou ver com um olho só? E, graças a Deus, eu até vim ao culto aquele dia, daquele jeito. Não sabia o que era. Para mim, eu tinha ficado cego de um olho. E chegando aqui, eu contei para o Chiquinho, ele está aí hoje, não? E ele disse, você não podia nem estar aqui, você tinha que ter ido para o hospital direto, você está com descolamento, você não pode nem se mexer. E eu fui, então, já no outro dia, e tive a cirurgia, e fiquei bom, graças a Deus. Perdi um pouquinho da visão para perto, mas voltei a ver. Ficar cego é uma coisa terrível. Aquele dia eu tive essa sensação de que tinha ficado cego de um olho só. Fico imaginando quem é cego, totalmente cego. Eu me lembro do nosso irmão Ayrton, que perdeu a visão pela diabetes. Como deve ser difícil viver com a cegueira. E por isso eu comecei a ver passagens na Bíblia em que Jesus curou os cegos. Várias vezes Jesus curou os cegos. Então a nossa palavra hoje vai ser baseada em Marcos 10, 46 a 52, a cura do cego Bartimeu. Vou ler aí, você acompanha Marcos capítulo 10, 46 a 52. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Me disse, não ver é uma coisa muito triste. Mas, desde o Velho Testamento, os profetas já haviam e vinham prevendo e dizendo a respeito da vinda do Messias. E Isaías, que é o profeta que mais falou e mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, várias vezes, no capítulo 35, ele fala de uma forma, como sempre, poética. Isaías é muito poético, eu gosto de ler Isaías por causa disso. E ele diz assim que o deserto iria florescer, que as terras iriam cantar, que iriam se alegrar, se jubilar, porque aquele tempo de juízo de Deus iria passar e viria então a salvação de Deus. E lá em Isaías 35, uma hora ele diz assim: os olhos dos cegos se abrirão, eles verão a glória do Senhor. Já lá, 600, 700 anos antes, Isaías prevendo que viria o Messias e ele abriria os olhos aos cegos. Mas isso, na verdade, não se referia apenas aos olhos físicos, à cegueira física, mas também, e muito mais ainda, à cegueira espiritual do povo de Deus. Porque se não é ruim, se não é terrível você ser cego fisicamente, muito mais ainda é você ser um cego espiritual. É você não ver as coisas de Deus. É você não ter a capacidade de entender o plano de Deus. É você não ter a capacidade de ver a ação de Deus nas coisas e na tua vida e ao redor de você. Terrível coisa é ser cego espiritual. Quando Jesus chega a Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém já estava indo a Jerusalém para o seu sacrifício, para terminar a sua obra. Durante essa viagem, antes de chegar a Jericó, há um fato que eles param num lugar e Jesus chama os seus discípulos à parte. E pela 7ª vez, Jesus prevê o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Em Lucas 18, 31 a 33, ele diz o seguinte: tudo o que está escrito nos profetas se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no 3º dia ele ressuscitará. Já por 6 vezes, Jesus tinha falado aos discípulos a respeito da necessidade de ele ter que morrer, sofrer, e aqui, nessa ocasião, ele dá uma previsão até cheia de detalhes, de como a coisa iria acontecer. E o insultarão, cuspirão nele, vão açoitá-lo muito, zombarão dele, e depois disso tudo o matarão, mas ao 3º dia ele ressuscitará. 6 vezes Jesus tinha falado isso. Essa era a 7ª vez, um pouco antes de chegar a Jerusalém. Mas a palavra diz que os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Eles não
entendiam. Por quê? Porque eles tinham uma visão errada. Eles viam Jesus de uma forma errada. Assim como os judeus. Eles viam o Messias prometido, aquele que viria para salvá-los do jugo de Roma, para salvá-los de uma forma física, para dar vitória a eles sobre os outros povos, fazerem com que eles tomassem o governo e o reino das coisas. Mas essa não era a forma e o plano de Deus. O plano de Deus é que Jesus veio para morrer, pagar pelos nossos pecados e ressuscitar em vitória, aí sim. Mas eles não compreendiam, porque não conseguiam ver a obra de Deus como ela era feita. Aqui na nossa história, Bartimeu. Bartimeu é um cego, mendigo, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, dependendo totalmente da bondade de pessoas que passassem por ali, pudessem jogar para ele ali alguma coisa, alguma moeda. Uma vida limitada, uma vida triste, uma vida sofrida. Porque não enxergar, irmãos, ser cego limita muito a nossa vida. E ali, se hoje há mais recursos para tratamentos e outras formas dos cegos viverem, naquela época não havia nada. O cego ficava totalmente discriminado e jogado em algum canto. E assim era a vida de Bartimeu. Mas ele está sentado ali esperando alguma moeda cair, e de repente ele começa a ouvir o barulho de muita gente vindo, passando por ali, os passos daquela gente, muita gente, e ele fica curioso, o que está acontecendo? Lhe dizem, é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré. E ele então começa a gritar, a berrar, a gritar com todas as suas forças, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia, Jesus, filho de Davi. E as pessoas começam a ficar incomodadas com aquela gritaria e começam a repreendê-lo para que ele fique quieto. E é interessante, eu fico pensando como que Jesus age. Porque ele esperou que aquele homem gritasse muitas vezes. Ele esperou que aquele homem incomodasse a multidão com seus gritos e berros. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, então, depois de várias vezes que ele grita, repreende a turma que estava repreendendo o cego, diz, vão chamá-lo. Vamos chamá-lo. E eles vão. E ele diz, quando Bartimeu chega ali em frente dele, Bartimeu jogou a capa para o lado, diz a palavra, levantou de um salto e foi até Jesus. E Jesus então diz, o que é que você quer de mim? O que é que você quer que eu te faça? E ele diz, Rabone, que eu volte a enxergar. Vejam, irmãos, quando Bartimeu gritava, ele gritava, Jesus, filho de Davi. Pode pôr lá, cadê o negócio? Olha lá. Jesus, o nome humano, o filho de José e Maria. Filho de Davi, o seu título messiânico.
aquele que viria da descendência do rei Davi. Por isso eles pensavam em Jesus como um novo rei que viria para governar como Davi, conquistando os povos inimigos, dando vitória ao povo, comandando então de novo todas as coisas. Assim eles esperavam, e assim Bartimeu via Jesus, filho de Davi. Mas quando Jesus o chama, e quando ele chega diante de Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Rabone. Rabone quer dizer mestre, Senhor. Mestre, que eu volte a enxergar. Senhor, que eu volte a enxergar. Mestre e Senhor. E Jesus então lhe diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Fé, irmãos, é visão espiritual. O que é a fé? A convicção de fatos que se esperam, daquilo que se espera, a certeza de coisas que não se veem. Fé é ver aquilo que a visão física não vê. E Bartimeu então disse: mestre. Agora, mestre é aquele a quem a gente segue, com quem a gente aprende, a quem a gente imita. Mestre, Senhor. Então Bartimeu saiu dali, e diz a palavra, seguiu a Jesus, glorificando a Deus. E toda a multidão também glorificou a Deus, vendo aquela situação. Primeiro, a visão espiritual. E depois veio a física. A tua fé, a tua visão espiritual te fez recuperar a visão física. Qual é mais importante? Se a cegueira física limita uma pessoa nas suas ações, dificulta o seu progresso, o seu desenvolvimento, muito mais, mas muito mais a cegueira espiritual nos leva a uma vida espiritual limitada, medíocre, sem poder, presa a uma religiosidade, aos costumes, às regras, à lei, nos mantém ocupados com as coisas desse mundo, buscando apenas as coisas desse mundo, sucesso humano, fútil, felicidade frágil, e o pior, uma espiritualidade falsa. Cegueira espiritual. O apóstolo Paulo sempre orava pelas igrejas que ele visitava e formava, e quando ele escrevia suas cartas, ele sempre tinha uma oração que ele fazia, e a oração que ele faz pelos Efésios, lá em Efésios 1, 17 a 20, está aí na tela, ele pede o seguinte, Paulo pedindo pelos Efésios: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo. Pedido de Paulo para os Efésios, que eles tivessem os seus olhos
do coração iluminados, para poderem enxergar, para poderem ver coisas espirituais e não físicas, para que eles pudessem ver, entender a esperança que era deles, de um futuro tão melhor, um futuro de vitória, um futuro de paz, de justiça, de louvor a Deus. Uma esperança maravilhosa do seu chamamento, a riqueza da glória, não da glória humana, mas da glória celeste. Ilumina, Senhor, os olhos do coração desse povo, para que eles vejam isso e possam ver a grandeza do poder que eles têm neles. Aquele mesmo poder que foi exercido para ressuscitar a Cristo dentre os mortos, e que vai nos ressuscitar também. Ah, Paulo, eu quero que os meus olhos do coração sejam iluminados. Eu quero ver a esperança do meu chamamento, a glória que me espera lá na frente. Eu quero ver e quero sentir e experimentar o poder supremo que levantou Jesus dos mortos, que Ele esteja em mim através do seu Espírito. Você também quer, não é? E já lá no Velho Testamento, Davi, o rei Davi, diz no Salmo 119, 18: abre meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ah, Davi, eu também quero que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas. Eles viam a lei como algo terrível, como algo apenas a ser obedecido literalmente. Eles não conseguiam entender as maravilhas de uma vida sujeita ao Senhor, sujeita à sua vontade, uma vida que pudesse ver as maravilhas, como Cristo uma vez... Cristo lá em Hebreus capítulo 12 diz que Jesus suportou a dor, toda a dor que Ele passou e sofrimento, porque Ele conseguia ver lá na frente a glória que iria acontecer, e tudo aquilo que iria ser o resultado daquilo. Ah, irmãos, a gente às vezes passa por problemas, passa por dificuldades e tribulações, e fica querendo saber por quê. Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu possa entender a tua obra na minha vida. Quero ver além do que estes olhos físicos podem ver e conseguem ver. Eu quero ver além, pela fé. Um outro cego que foi curado por Jesus, aliás, numa passagem bem interessante, porque é aquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez uma massinha, para não dizer uma laminha, e passou nos olhos do cego e mandou se lavar lá no tanque de Siloé, e o cego ficou curado quando voltou. Era um cego de nascença. E quando eles passaram por esse cego, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, uma dúvida aqui. Quem é que pecou? Foram os pais dele ou ele, para que ele nascesse cego? Aliás, como que ele ia pecar antes de nascer, né? Mas, de novo, visão errada. Os judeus tinham essa visão de que qualquer enfermidade, qualquer coisa era resultado do pecado. A pessoa pecava e... Quem é que pecou? Seus pais ou ele? Jesus disse, nem os seus pais, nem ele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta na sua vida. Ele nasceu assim para que Deus pudesse agir de uma forma extraordinária na vida dele, e que isso viesse a dar grandes frutos, não só para a vida dele, como para aqueles que o cercam. Irmãos,
você está passando por alguma provação, alguma tribulação, não fique perguntando: por que, Deus? O que foi que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada para merecer, nós não merecemos nada de Deus. Deus permite o sofrimento, as provas, para que a glória dele seja manifestada na sua vida e na minha vida. Por isso é que Tiago diz que nós podemos nos alegrar no sofrimento, nas tribulações. Podemos nos alegrar. Mesmo passando por tristezas, nós sabemos que Deus vai estar agindo. E é a oportunidade de Ele fazer a sua glória aparecer através da nossa vida. E aquele cego, depois de curado, ele volta para Jesus, depois de muita discussão com os fariseus. Ele volta lá para Jesus. E Jesus diz assim para ele: você crê no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele para que eu creia? E Jesus então responde, está lá em João 9, 37 a 39. Já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, o cego: creio, Senhor, e o adorou. Aqui foi o contrário. Primeiro ele foi curado nos seus olhos físicos, e depois nos seus olhos espirituais. E Jesus então disse o seguinte: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Bom, Jesus, até aqui estava fácil. Eu vim para os que não veem, vejam. E agora esses que veem, o Senhor vai fazer o milagre contrário? Os que veem e não vejam? O que isso quer dizer, Jesus? Os fariseus e escribas reclamavam o tempo todo de Jesus. Eles não criam em Jesus, embora tivessem as profecias, os profetas, os patriarcas, as promessas, eles não aceitavam e não criam em Jesus como o Messias prometido. E eles então reclamavam com Jesus e com os discípulos, e em certa ocasião eles reclamaram porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Assim como muitos de nós. Como é que é, Jesus, essa história? Seus discípulos não lavam as mãos? Eles não seguem a tradição dos anciãos? Por quê? Porque a visão deles era a visão da lei literal. Tem que obedecer aquilo, não importa por quê, ou o que aquilo vai produzir. Eles não viam o espírito da lei. Eles focavam a vida religiosa na tradição, nos costumes, na obediência literal à lei. Eles não tinham visão espiritual, mas achavam que tinham. Eles se achavam o suprassumo da religiosidade. E Jesus então mostrou para eles e disse a eles: olha, seus fariseus e escribas, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Porque o que sai dela vem do coração. Vem de dentro, não de fora. Hoje, muitos crentes, muitos cristãos, baseiam a sua vida em experiências físicas, emocionais, produzidas pelas coisas de fora.
precisam de estímulos externos. O louvor precisa de gente pulando do seu lado, de luzes piscando, para que ele se sinta emocionado e louve a Deus. Se não houver isso, não tem nada que vem de dentro, tem que vir de fora. A verdadeira vida cristã, irmãos, é vivida pelo que sai de dentro, que vem do Espírito Santo que está lá dentro. Ele produz o verdadeiro louvor, Ele produz a verdadeira adoração, a verdadeira vida cristã, Ele nos dá dons, Ele produz os frutos. Não adianta você ter um exterior, levanta as mãos, pula, fecha os olhos, se o teu coração não está ligado ao Senhor, você não está adorando de forma alguma, você é um cego espiritual. E assim eles não conseguiam ver o verdadeiro sentido da lei, dos profetas, estavam com a visão embotada. Não conseguiam ver nem que aquele que estava ali na frente deles era o Messias que eles tanto esperavam. Cegos. E Jesus então diz lá em Mateus 15, 14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E antes disso, Jesus tinha dito, não está aí na tela, ele tinha dito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Coisas do homem, coisas do ser humano. Irmãos, cuidado. Cuidado com falsos profetas que andam por aí aos montes. Aos montes. O próprio Jesus nos preveniu disso. Pregam para agradar os cegos, não mostrando que eles são cegos. São cegos guiando outros cegos. Não veem que eles também vão acabar caindo no barranco. Lá em Apocalipse, existe uma igreja, vocês lembram que as cartas às igrejas, e existe uma igreja, todas elas recebiam de Jesus elogios e depois repreensões. Mas tem uma que não tem elogio nenhum. Nenhum. Ele já diz assim, é a igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3. Não tem elogio nenhum. E Jesus diz assim, olha, essa igreja, ela não é nem quente nem fria, ela é morna. Eu estou com vontade de vomitá-la da minha boca. Agora, o detalhe é que a igreja de Laodiceia se achava o máximo. Ela dizia assim, eu sou rica. Eu sou muito rica. Eu estou bem de vida, abastada. Não preciso de nada nem de ninguém. Eu tenho tudo. Eu sou o máximo, eu sou a melhor igreja que existe. E Jesus, então no versículo 17 e 18 do capítulo 3 de Apocalipse, diz o seguinte, está lá. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ele está dizendo, olha, vocês estão se achando muito bem, né? Vocês são ricos, não precisam de nada. A verdade é que vocês precisam de tudo. Vocês são pobres, miseráveis, vocês estão pelados, estão nus e são cegos. Vocês, para serem ricos, precisam comprar ouro refinado pelo fogo. Vocês não têm nada de riqueza. Embora aos olhos humanos, devia ser uma igreja, um templo fantástico. E para que vocês sejam puros, santos, como vocês acham, que são melhores do que os outros, mais espirituais do que todas as outras igrejas, vocês precisam de vestiduras brancas, para esconder a nudez, a vergonha de vocês. E por fim, vocês precisam de colírio. Eu gostei dessa parte, porque do jeito que eu tenho posto colírio, é físico. Mas aqui é o colírio espiritual. Vocês precisam que o Espírito Santo venha sobre vocês e unja os seus olhos para que vocês possam ver, porque vocês são cegos. E eu então quero concluir dizendo o seguinte: eu não quero ser cego espiritual. Eu não quero ser cego espiritual. Eu não quero ser cego físico também. Você quer? Nós queremos aprender a ver o que é bom, a ver a verdade, a ver o reino de Deus como ele é, a entender realmente o que é o reino de Deus, que o reino de Deus não é o reino desse mundo, é o reino que está no nosso coração. Um dia sim, a nossa esperança, ele virá a esse mundo e vai governar todas as coisas, mas hoje é preciso que ele venha primeiro no nosso coração. É preciso que ele nos dê visão espiritual das coisas. Mateus 6:22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu quero ter olhos bons. Eu quero viver na luz. Tem muita coisa ruim para a gente ver nesse mundo. Diferente de bonitas. Tem muita coisa bonita para a gente ver nesse mundo, mas nem tudo aquilo que é bonito é bom. Um dos fatores que nos leva a pecar é a concupiscência dos olhos. Eva, quando tomou do fruto proibido, a Bíblia diz que ela achou aquele fruto agradável aos olhos, que era bom para se comer, para dar entendimento e agradável aos olhos. Não devia ser uma jaca. Pelo menos, para mim, não é muito agradável. Mas era agradável aos olhos. Há caminhos que nos parecem bons, diz Provérbios, mas no final são caminhos de morte. Precisamos do colírio de Deus para ver as coisas como elas são realmente no reino de Deus. E o colírio de Deus, irmãos, sabe o que é? É a vontade de Deus revelada na sua palavra. Você precisa passar esse colírio. Olha, eu tenho que passar, só para vocês terem uma ideia. Agora são 3, mas eram 4 até outro dia. 4 colírios diferentes a cada
4 horas, passo um, depois de 15 minutos o outro, depois de 15 minutos o outro, e depois de 15 minutos o outro. Eu fico quase 1 hora passando colírio. Cada vez que eu passo colírio, eu fico meio cego. O dia inteiro. Nós precisamos do colírio da palavra de Deus todos os dias, para podermos ver as coisas espirituais como elas são. Não podemos nos deixar ser enganados por guias cegos. Cuidado, irmãos, com a internet. Queremos visão espiritual aqui, nesse mundo, para que um dia possamos ver o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas que nós nunca vimos, nunca ouvimos, nunca entrou no nosso coração, preparados para aqueles que amam a Deus e conseguem vê-lo e tocá-lo. Amém? Que seja assim, para a glória de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.